Bem-vindos a mais um episódio de Loucos por Churrasco. Meu nome é El Lauscha e como manda a tradição, hoje é sexta-feira e tem episódio novo. Mudamos das quartas para sextas-feiras para ter mais tempo para editar e folga. Agora postamos às sextas. Muito obrigado a todos. Então vamos começar. Hoje vamos entrar no ramo dos defumados, faz tempo que não fazemos defumados. Há pouco tempo veio o nosso grande amigo Franklin Austin. Esqueci o nome, caramba, como era mesmo? Você conhece? Aaron Franklin. Sempre faço ao contrário e faz pouco tempo também. Recebemos nosso novo amigo Oscar, conversamos sobre defumados e isso nos inspirou a criar este episódio. Hoje vamos falar de um corte que na Argentina não é muito conhecido, principalmente porque não é cortado assim. Acho que não é tradicional lá. Nos Estados Unidos é conhecido como Boston Butt, que é como a última parte da paleta superior, com a última parte do lombo, que seria toda a parte do bife, é composta pela paleta com a melhor parte. Na minha opinião, parte da bondiola, a parte mais gordurosa, é um corte que, pelas características, supera, na minha opinião, a bondiola para longos cozimentos. Por quê? Porque tem a melhor parte da bondiola, que já é composta pela própria bondiola. Segundo, porque tem mais músculos, o que significa que tem mais tecido conjuntivo, o que vai gerar mais umidade durante o cozimento. É similar ao que ocorre com a fraldinha feita inteira ou separada por muito tempo. O porco possui poucos cortes com bastante gordura intramuscular. E isso significa, na minha opinião, comparado talvez com o que é a costela, com o matambre que fizemos uma vez, para mim é o melhor corte para desfiar. Este é o segundo corte, talvez para levar a temperaturas bem altas. Um pouquinho além da bondiola, que na minha opinião a bondiola tem que ser cozida, no máximo, a 75 graus, uma vez que está cozida. Pronto, tiramos e é só comer. Nada além disso, vou pendurá-la aqui para mostrar mais um pouco. Por que acho esse corte melhor que a bondiola para defumar por mais tempo? Fica firme e é isso, cara. Primeiramente, é claro que aqui deixamos o couro, mas por que fazemos isso? Porque por baixo do couro temos uma camada de gordura linda, preciosa, que em cozimentos longos vai começar a derreter e vai umedecer toda a nossa carne. Deixamos isso também porque, obviamente, no defumador, toda a parte do couro não vai ficar boa, vai ficar super emborrachada, mas depois podemos separar e finalizar. No forno, dar um pouco de chama para que fique bem crocante e gerar o torresmo ou com óleo quente. Agora vamos mostrar como vamos aproveitar até o final. Por outro lado, como eu disse, aqui temos toda a parte da bondiola, mas se vocês olharem, é uma das melhores partes da bondiola. A bondiola pode ser dividida em duas. Uma parte mais magra, parecida com o lombo ou bife, e outra com mais gordura intramuscular. A área com mais gordura intramuscular é a que termina aqui, como parte da agulha. Se vocês olharem, vejam a quantidade de gordura intramuscular que tem todo esse pedaço de bondiola, e isso seria como a última parte do bife também. O que temos? Tecido conjuntivo. Todo esse tecido conjuntivo, com um cozimento longo, vai gerar mais umidade, permitindo que nosso corte não resseque e tenha muito sabor. Ei, devagar, cabeção. E isso, somado a outros cortes com gordura intramuscular, vai fazer com que esse, na minha opinião, seja um dos melhores cortes para defumar do cabeção. Olhem só, que coisa linda, hein? Por último, temos o osso da escápula. Ou seja, o osso sempre vai gerar um pouco mais de umidade, mas ao mesmo tempo vai atrasar a gente. Quanto ao cozimento, temos duas opções. Se quisermos um cozimento mais rápido, podemos desossar. Se tivermos tempo, podemos deixar o osso, ter um resultado um pouquinho melhor e tirar no final. Isso vai depender um pouco do que vocês querem fazer com esse corte. Se vocês querem cozinhar até desfiar, eu recomendo que deixem o osso. Se vocês não querem chegar a esse ponto, talvez tirar com uns 80 ou 85 graus, mas não até o ponto de desfiar. E se vocês forem fazer um sanduíche, por exemplo, eu recomendo que retirem o osso para depois ficar mais fácil de cortar. Beleza, tudo pronto. Vou levar para a mesa e vamos começar a preparar esse ombro superior de porco para o nosso defumado. Bom, amigos, fizemos o seguinte. Em primeiro lugar, usei um pouquinho da gravidade para poder separar o couro de toda a nossa carne. Qual é o objetivo disso? Principalmente para poder temperar a carne na parte de cima. Obviamente, se a gente temperar o couro, não vai fazer nenhum sentido para o sabor da carne. A gente pode simplesmente colocar um pouquinho de sal, principalmente para que ele seque durante o cozimento e depois fique muito mais crocante. Mas se quisermos temperar a carne, vamos ter que fazer essa separação e temperar por baixo de todo o couro.
Se vocês repararem, a quantidade de gordura que tem aí, a quantidade de umidade que isso vai gerar durante o cozimento é incrível. Por isso eu não retiro, deixo, só separo. Depois, o que fizemos foi tirar o osso da escápula com muito cuidado, uma faquinha bem legal e pequena, isso é o ideal. E vamos tirar tudo. Reparem que o osso da escápula é plano de um lado, mas do outro lado tem tipo uma pontinha que sai. Essa é a parte mais difícil de tirar e vai até a ponta. Devemos evitar separar muito a bondiola do resto. Uma vez pronta, ela está perfeita. Agora vamos preparar o tempero para usá-lo. Basicamente temos metade de açúcar, colocamos cebola em pó, alho em pó, páprica, um pouquinho de pimenta caiena para dar ardência, pimenta do reino e sal, misturamos tudo e pronto. Eu geralmente coloco em um saleiro ou em algum recipiente para ficar mais fácil de espalhar, mas tranquilamente vocês podem jogar com a mão ou com uma colher. Antes de colocar nosso tempero, o que vou fazer é umedecer toda a parte da carne com um pouquinho de caldo. Isso vai dar sabor e ajudar o nosso tempero seco a aderir melhor. Então colocamos ali um pouquinho. Vocês podem umedecer com, sei lá, o líquido que vão usar depois para continuar umedecendo. No cozimento, que basicamente é metade suco de maçã, metade vinagre de maçã, ou com um pouquinho de sabor, porque tem um pouco de acidez, e essa acidez dá um pouco mais de sabor. Beleza, aí vai. Colocamos ali do lado da carne, agora vou tirar as luvas e jogamos nosso temperinho. Deixa tudo bem uniforme com a colher, é um bom produto, trouxe comigo quando viajei ao Peru. Temos um restaurante no Peru chamado Loucos X o Churrasco. Convido vocês a conhecerem em Lima, Miraflores. Tá lindo, Itaceba, tem bife ancho lá. Aqui em Buenos Aires temos o Fuegos, então quem veio e não foi ao Fuegos, se inscreva. Já que estamos falando disso, inscreva-se no canal, deixe um like no vídeo e ative o sininho para receber todas as notificações. E não percam nenhum vídeo do Loucos por Churrasco, a maior comunidade de churrasco do mundo. E quem diz isso é o patrão, então fica quieto. Vocês que compram roupas, sim, que compram produtos, facas, tudo de boa qualidade, amigos, já está pronto para ir ao defumador que está quente e com água. Vou levar e terminar de temperar lá. Para não precisar virar aqui e parte de todo o tempero ficar na tábua, então vamos para lá. Bom, amigos, vou falar rapidamente sobre o que estamos fazendo aqui. O defumador está em aproximadamente 110 graus idealmente, a temperatura sempre constante. Fumaça transparente que não se vê, quando a fumaça não aparece, é a fumaça ideal. Vai ter momentos em que, sei lá, colocaram um pouco mais de lenha e vai sair um pouco de fumaça branca. Não se preocupem, só levantem um pouco o defumador para evitar excesso de fumaça branca, que deixa o sabor mais forte e defumado. Quase demais. Se for rápido, não tem problema. E aí você coloca mais um pouco de lenha para que sempre tenha chama aqui, sempre com fogo. Vocês vão temperar novamente com o nosso tempero entre a carne e o couro, e por cima do couro colocam sal. Como eu disse, para começar a secar um pouco a pele durante o cozimento. Vamos deixar aí no mínimo por 4 horinhas para defumar sozinho. Vamos hidratar com a mistura que mencionei apenas por baixo, sem hidratar o couro, pois queremos que seque. Agora é manter a temperatura, colocar mais fogo, umedecer de vez em quando e depois esperar. Bom, amigos, já que temos que esperar, vamos preparar algo antes para comer e já que estamos no modo defumados, vamos defumar também. Aqui temos alguns centros de costela, de paladinos que estão ótimos. Para mim isso é costela de verdade, tem muito mais carne no meio, tem o melhor de tudo, a carne entre as costelas que está linda, vê que tem um pedacinho de fraldinha. Basicamente nós vamos retirar todo o tecido conjuntivo de baixo e vamos passar o nosso tempero de um lado e do outro, para ficar super gostoso. E não vamos colocar no defumador, porque é uma carne muito fina, podemos cozinhar por horas, em baixa temperatura também, mas por ser carne de costela, ela aguenta um pouco mais o calor, porque tem muita gordura. Então nós vamos fazer no camado, com fogo indireto. Vamos colocar umidade por baixo, ou seja, água, para que o calor da brasa não atinja diretamente. Deixe lá. 1 hora defumando e outra embrulhada. Em que? Já conto, pois trouxemos do Peru, onde estivemos há pouco tempo, papel de açougueiro, o famoso papel que usam para embrulhar o brisket, ou seja, a capa de churrasco ou o peito.
Vamos falar sobre a diferença entre embrulhar nesse papel e no papel alumínio. Agora vamos ao camado e deixamos cozinhando. Aguarde. Também precisamos fazer um molho barbecue. Com certeza, se estamos mandando ver, vamos primeiro nisso. Para o nosso delicioso molho barbecue. Gosto de começar com vegetais frescos, cebola e alho na frigideira, cozinhando devagar com óleo ou manteiga, como preferirem. Um toque de sal até começar a caramelizar. Aí eu acrescento um pouquinho de açúcar mascavo. Eu escolho o açúcar mascavo por causa da cor, da coloração, para que o barbecue fique um pouco mais escuro. Misturamos tudo, acrescentamos páprica defumada, tostamos um pouco e integramos a páprica defumada para realçar aquele aroma, aquele sabor defumado e adocicado. Ajudamos com um pouco de fumaça líquida, que é opcional. Também dá para usar molho inglês ou Verdenstencel, conforme sua preferência. Um pouquinho de vinagre, vinagre de maçã ou vinagre de vinho branco, qualquer um dos dois, fica delicioso. E obviamente finalizamos com a base, uma boa quantidade de ketchup. Misturamos tudo e provamos para ver se falta algum tempero, sal, vinagre ou outra coisa. Finalizamos processando e vai ficar esse molho um pouco espesso, como qualquer molho barbecue. Se vocês quiserem, podem deixá-la um pouco mais líquida, adicionando um pouco mais de vinagre, colocando algum tipo de caldo de porco. Se quiserem, podem usar o fundo de alguma cocção defumada, ou seja, na base onde temos toda a água, esse líquido, depois vocês podem diluir. Isso fica incrível, mas enfim, nós fizemos algo simples, rápido, para temperar nosso Boston Butt e também outras costelas. No final. Bom, chegou a hora de umedecer um pouquinho o nosso porco e ver como ele está, ver como está o cozimento e continuar esperando. Tchau, bebê. Olha como toda a parte da pele vai secando, lindo. Vamos apenas hidratar toda a parte ao redor, porque por baixo já está bem hidratado com a água. Dá para ver embaixo que está gerando muito vapor. Reparem como toda a gordura vai afundando. Está muito, muito bonito. Olha, tem muita gordura, então, está quente. Precisa hidratar aqui, mas também traz um pouco de acidez e sabor. Vai ficar ótimo. Vamos deixar pelo tempo que falta. Tchau. Por fim, a última receita de hoje, salada coleslaw. Vamos começar misturando a cebola, que eu previamente coloquei em água com gelo para tirar um pouco da acidez, mas para que mantenha a crocância. Vamos com repolho roxo, repolho branco, cenoura, misturamos e preparamos o molho. Separado. O segredo é uma boa base de maionese, um pouco de açúcar e já era, sal e pimenta, e já está bom. Finalizamos com vinagre de álcool. Se vocês quiserem, podem adicionar creme de leite. Eu prefiro colocar mais vinagre. Misturamos tudo, chegamos à consistência desejada e colocamos nosso molho com os vegetais. De preferência, misturamos tudo com a mão para ficar bem temperado, tampamos e direto para a geladeira até usar. Bom, amigos, acabamos de enrolar os centros de costela, de peito, que estavam no camado, com nosso papel de açougueiro. Colocamos elas sobre um papel alumínio com muito cuidado, porque pode ter alguma chama no camado. O papel pode pegar fogo, o que não ocorre no defumador, pois há apenas calor sem chama. Por isso, usamos como proteção. Agora, por que usaríamos papel de açougueiro ou papel alumínio? O papel é mais poroso, então permite que entre um pouco de fumaça e, ao mesmo tempo, que saia um pouco de umidade, ou seja, vai secar um pouco mais. Quando vocês veem um brisket e olham toda a parte ao redor, como isso é chamado, quando o bark basicamente é criado com esse tipo de papel. Se usassem papel alumínio, a umidade que se forma ali dentro, com o vapor do líquido que vai soltar da carne, não vai permitir que se forme aquele bark crocante. Por isso se usa esse tipo de papel. Geralmente é para cortes com muita gordura intramuscular, e quando queremos que o tempero seco que colocamos ao redor fique mais crocante. Agora, o papel alumínio retém mais umidade ao cozinhar. Por exemplo, para a bondiola ou Boston Butt, eu usaria mais papel alumínio. Apesar de ter muita gordura intramuscular, não se compara à costela de porco, que tem ainda mais gordura.
Isso vai fazer com que o defumado só aconteça na primeira parte do processo de cozimento, quando não está embrulhado no alumínio, mas ao mesmo tempo vai acelerar o cozimento, porque por não ser poroso, vai reter toda a umidade e vai aumentar ainda mais a temperatura. Então vai cozinhar mais rápido do que se usássemos o papel de açougueiro? Essas, basicamente, são as diferenças entre um e outro. Vocês escolham de acordo com o que estiverem cozinhando e o que procuram. E mais, até façam testes. Agora é só esperar. Vamos comer um pouco das costelas quando estiverem cerveja, pois já estamos cansados. Bom, amigos, chegou a hora de embrulhar. Primeiro vamos separar o couro do nosso ombro, ou da nossa paleta superior de porco. E ficamos sem papel alumínio do bom, então vamos ter que embrulhar nesse papel alumínio ruim, vamos ter que usar muito mais camadas. Olhem, que coisa horrível. Vamos embrulhar bem, não vou adicionar mais umidade, pois ainda há muita gordura para derreter, então não colocarei líquido. Simplesmente vamos embrulhar e levar de volta para... E olha só, já aconteceu o que ia acontecer, vamos embrulhar e levar novamente para o calor para o nosso couro. Duas opções, como eu disse, óleo quente por cima, para começar a borbulhar e ficar super crocante, vocês podem usar um maçarico, eu não recomendo muito, geralmente queima e não fica tão legal. Ou, por fim, um forno de barro com boa chama, que não terá fogo direto, mas fornecerá muito calor. Assim fica melhor e ajuda a soltar mais. Agora vamos embrulhar, finalizar o torresmo e comer as costelas. Bom apetite! Bom, olha só, lembra que eu coloquei umidade aqui e olha como secou? Agora vamos ver como ficou por dentro. Dá para reutilizar? Dá para reutilizar? Eu diria que não, boludo. Veja que, ao abrir, toda a umidade fica mais no papel do que na própria costela. Viram? Ou seja, não tem suco. Não ficou nenhum suco porque ele absorveu tudo na hora. Bom, amigos, primeira prova. Apesar de ter ficado tipo uma barbacoa, uma coisa rápida, um refogado apimentado. Cara, é que eu não sou muito fã de levar elas a um ponto de cocção alto, tipo 90 graus. Eu prefiro que tenha um pouco mais de textura, que mantenha mais umidade. Bom, vamos todos comer e continuar cozinhando. Bom, amigos, vamos ver do que se trata. Esse torresmo a gente chama de taquito. Ó, torresmo nunca falha, né? Nossa, que delícia, cara. Faz um taquinho com um molhinho verde. Ó, explosão elétrica. Bom. Nossa, que cara safado. Bom, reparem na diferença com o papel de açougueiro. Todo o líquido que fica ali embaixo é um grande diferencial. Como eu dizia sobre o fundo, se quiserem uma barbacoa mais líquida, coloquem todo esse fundo para um sabor incrível. Vou colocar só um pouquinho mesmo, não muito, só para dar um toque de sabor diferente. E vou passar para outra tábua. Não tenho. Agora eu vou mostrar como ficou. Não, porque você faz outro? Ah, bom, não, pera aí, tira 2, mas você está desperdiçando. Bom, amigos, se formos considerar a suculência, não serve para o grande suco. Devemos deixar descansar em temperatura ambiente, embrulhado em papel alumínio, por cerca de 40 minutos. Temos duas partes. A parte mais da paleta e a parte mais da copa estão em duas temperaturas diferentes. A parte da paleta está em uma temperatura um pouco mais alta. A parte da copa, que é mais larga, está em uma temperatura um pouquinho mais baixa. Vamos começar a cortar. Vou dividir pelo lado onde desossei, por aqui, e vou mostrar para vocês. Olhem isso, olhem a suculência, está lindo.
temos também todas essas partezinhas que são deliciosas. Isso não é desfiar, mas aí, como parte do sanduíche, que obviamente vamos terminar em um sanduíche, vamos com fatia e vamos com uma parte desfiadinha, vamos cortar o lado da copa. Eu não gosto de chegar a um ponto de cozimento onde se perde absolutamente toda a umidade do produto. Eu gosto de ficar entre 75 a 80 e poucos graus. Obviamente vai ter partes como essas que estão se desfazendo aqui, que por terem mais gordura e estarem mais na parte externa, vão chegar a 90 graus, mas não sei. A bondiola, por exemplo, não chega a isso. Mas toda essa parte da ponta, olha, essa parte, essa gordura linda, sim, ela se desfaz. Isso é o que vamos usar para complementar o sanduíche. Tranquilamente poderíamos fazer um sanduíche só disso, mas vamos fazer um sanduíche deluxe, então vamos colocar um pedaço de bondiola. Vou provar isso assim mesmo, não reparem no defumado. Está ótimo, macio, suculento, muito bom. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar os pãezinhos e montar o sanduíche com o nosso molho barbecue. Já adicionamos o fundo de cozimento, um pouquinho do nosso molho e a mistura dos dois pedaços. Então vamos montar esse sanduíche deluxe, vai lá. Pão torradinho com manteiga, vamos colocar nossa base de barbecue. Imbatível. Depois, os pedacinhos desfiados da paleta, uma boa fatia da parte da bondiola, o coleslaw e o pão de sanduíche sensacional. Senhoras e senhores, vamos experimentar? Bom, amigos, chegou o momento da verdade. Vamos provar. Esse sanduichinho é uma bomba de sabor. Bomba de sabor tem de tudo. Esse aqui está gostoso. Esse finalzinho lá no fundo tem um sabor incrível. O defumado da paleta, o sabor da parte da copa lombo, o coleslaw, o pão com manteiga, está rápido, cara. Tem muitos níveis. Assim você vai sentindo as camadas de sabor com o barbecue, com a carne, com o pãozinho brioche, depois um pouquinho, a suavidade e a acidez do coleslaw. Na verdade, produto muito bom. Eu acho que bondiola sozinha é boa para defumar, mas se você gosta de um cozimento mais longo, um sabor mais marcante, acho que esse é o corte, chegou o ponto final, vamos nos despedir. Espero que tenham gostado do episódio. Para quem já conhecia esse corte, deixem nos comentários também como vocês fazem. É sempre bom ter opções. Para quem não conhecia, experimentem e peçam ao açougueiro para continuarmos aproveitando ótimas receitas. Até a próxima!